Aleluia. Queridos, graça e paz. Que bom estarmos juntos nessa noite. Há muito tempo que eu não podia pregar, né? Hoje de manhã eu tive a oportunidade de fazê-lo. E agora, à noite, quarta-feira também fiz. Um pouco mais de dificuldade. Já vai desinchando, a boca já vai desinchando. E conserta pino, arreda pino, e corta gengiva. E em prazo de quase 60 dias, 3 cirurgias, a boca inchou demais a conta. E não tem sido fácil, não, tem sido doloroso. E não consegui emagrecer, olha que coisa terrível. Que coisa terrível. Comecei a fazer com 96 quilos e continuo com esses 96 quilos. Misericórdia, Jesus. Falei assim, agora, com esse tanto de cirurgia na boca, eu vou emagrecer. Mas, olha, que luta, não emagreci nada, né? Mas, que bom ver você, que bom estarmos juntos nessa noite, sobretudo, para louvarmos, bendizer o Senhor. Eu quero só reiterar algumas coisas que são muito importantes para nós. Quando nós fazemos eventos, querido, como teremos o mês da família, é para você convidar alguém, trazer alguém. Você vai vir, vai ser abençoado. Que bacana, isso é joia demais. Mas quantas famílias poderiam ser alcançadas através de você? Quantas famílias poderiam estar ouvindo a palavra aqui sentada? Quantas famílias poderiam receber uma palavra? E você é instrumento de Deus para a vida dessas famílias. Às vezes nós deixamos de falar o óbvio. Nós deixamos de ministrar Cristo ao coração de muitas pessoas. Na verdade, porque somos negligentes. Não se sinta ofendido, mas porque somos negligentes. Teremos um mês todo de evento com a família, com a programação diversificada. A cada domingo, manhã e noite, nós teremos um trabalho diversificado. E nós queremos alcançar famílias. Mas como é que essas famílias vão vir parar aqui e até saber que há o evento aqui? Isso só pode acontecer se você anunciar. A Bíblia diz assim: como se converterão se não há quem? Se não há quem? Então você precisa pregar. E eu preciso pregar Cristo a tempo e fora de? Então eu preciso falar de Cristo. Eu preciso anunciar. Então coloca aí como objetivo de oração famílias no seu caderninho de oração. Comece a orar por elas. E um domingo desse você passa lá, traz, convida, liga, manda mensagem, vamos para lá, tem uma palavra abençoada para você receber. Isso é extremamente importante. Às vezes fazemos eventos e eles são muito centrados em nós, porque nós não nos abrimos para convidarmos outras pessoas para estarem junto com nós ouvindo a palavra de Deus. Isso é uma negligência nossa. É bacana, somos edificados, mas nós precisamos pregar o evangelho e fazer discípulos. Então fica uma palavra de orientação a você. Talvez você fale assim, mas o pastor foi radical. Não, a gente precisa fazer isso. Se comprometa durante esse período a trazer alguém, a convidar alguém para estar com você, não é? É por isso que eu tenho uma paixão pelas células. Eu queria que as pessoas conseguissem entender isso, porque a célula são grupos onde nós temos a oportunidade de pregar, de ensinar, de falar, de comungar, onde a gente tem a oportunidade de partilhar. Então, me encanta muito essa ideia, porque isso é necessário para nós. Grupos pequenos, nós temos a probabilidade de cuidar e não esquecer do outro. Se nessa noite pedisse para você se lembrar de alguém que aqui não está, quem você se lembraria? Talvez de várias pessoas. Então, é necessário que a gente trabalhe estratégias corretas. E a célula é uma estratégia correta para se partilhar, para se ganhar, para se cuidar, para discipular. Então, há uma paixão grande no coração por isso. A família é uma célula, é a célula mais importante que nós temos, mas nós precisamos gerar outras células que ganhem, que façam discípulo. Eu queria que
um pouco do que eu sinto tivesse dentro do seu coração. Nós começamos uma célula lá no Gávea. Eu contei outro dia na nossa reunião que nós começamos uma célula lá no Gávea. E aí, quantas pessoas tinha lá no Gávea? 36 pessoas dentro de um apartamento. Deste tamanhozinho assim, um apartamento. Então é imprescindível que a gente ame e que a gente faça isso valer de verdade para nós. A outra coisa é a creche está funcionando, está bacana. Eu falei hoje de manhã, a prefeitura é nossa parceira mais importante, mas nós precisamos levantar recursos para a creche. Uma doação que você fizer de R$10, de 20, do que você propor no seu coração, vai abençoar o funcionamento da nossa creche. Eu coloquei a camisa lá para trazer e acabei esquecendo de trazer a camisa, uniformes, aquele Instituto Educacional Shalom, bacana, não é? Ficou joia demais, está funcionando bem. Fizemos a primeira prestação de contas, nota 10 na prestação de contas, serviços que foram feitos até agora. Mas nós precisamos da sua ajuda. Nós queremos alcançar a possibilidade de alcançar pessoas que poderão ser abençoadas pela igreja e por cada um de nós. Mas também orar por aqueles que estão na creche. É menino chorando o tempo todo, né? Só o sangue do cordeiro, né? Lá nos umbrais, né, das casas do Egito, aquela noite e tal, porque não é fácil não. Aquele monte de menino chorando, você passa assim uma sinfonia, parece que está organizado, parece que, né, um canta chora em dó, e o outro em ré, e o outro em fá, e aí vai, né, aquele conjunto. Mas é bacana, você precisa ver. Então, mas nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu socorro, né? E você pode procurar o pessoal da creche, fazer a sua doação, será bênção demais. E toda quarta-feira nós temos falado sobre uma vida restaurada ou uma vida cheia do Espírito. O pastor Alexandre ministrou 2 quartas, eu ministrei a quarta passada. O Alexandre vai ministrar a próxima quarta, a outra eu vou ministrar. Então nós estamos fazendo um revezamento, porque nós queremos que você tenha uma vida restaurada pelo Espírito Santo. Não é pela minha vontade, mas é pelo Espírito Santo. É Ele que pode restaurar a sua sorte, Ele que pode restaurar a sua vida de verdade, e nós desejamos isso. Então fica aí uma chamada especial com relação a tudo isso, para que você se atente a essa importância, tá bom? No domingo que vem, manhã e noite, nós começamos um mês todo de eventos sobre a família, ou para as famílias, e você faz parte desse projeto. Você faz parte integral desse projeto. No meio do mês nós vamos ter um encontro de casais também bacana. Então, isso mesmo, né? Estou errado não. Vamos ter um encontro de casais bacana, nós queremos a sua participação. E quando fazemos isso, fazemos para edificar vidas, mas para que outras sejam abençoadas. Quem alimenta as redes são as células. Se nós temos células saudáveis, as redes são alimentadas. Não é a rede que alimenta a célula, mas é a célula que alimenta a rede. Então, células saudáveis, redes fortes. Por isso é que precisamos amar células, para que nós tenhamos redes fortes. E nós estamos começando o processo então com a rede da família, e queremos mais do que nunca a sua presença, a sua participação, a sua cooperação e a sua percepção evangelística acerca da importância desse momento para você e para a sua família, mas também para outras famílias. Aleluia! Os irmãos estão meio tímidos, aleluia? Melhorou um pouquinho, né? Mas tenho certeza que pode ser melhor, aleluia? Melhorou. Desse jeito eu acredito até que você vai trazer uma família. Do primeiro jeito eu acredito que você não vai trazer ninguém, porque foi tão desanimado que não, que vibração, né?
Deixa essa tristeza de lado, né? Você serve a um Deus todo-poderoso, né? É um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, né? Parece que você veio para um velório. Você não veio para o velório, não. Você veio para celebrar o Senhor. Você pode pular, cantar, dar glória a Deus, saltar. Olha, o máximo que eu vou fazer é olhar para você não me dar uma pesada. O resto, filho, você pode ficar à vontade, né? Agora, presta atenção em algumas coisas que são fundamentais na sua vida, tá bom? Eu quero ler um texto. Os meninos estavam aqui de manhã. É bom que eles vão ser, né, repregados de novo, né? Porque de manhã eles estavam aqui, né? Jusilene, o Célio, né? Glória a Deus, né? E tantos outros, e vão ouvir de novo. Paulo, Darissa e tantos outros vão ouvir uma palavra novamente acerca da família, tá? Eu quero ler um texto que está em Êxodo. Guilmar também estava de manhã, está ali. Um texto em Êxodo, capítulo 1 e Êxodo capítulo 2. Você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, porque primeiro eu vou ler o texto de Êxodo 1, depois eu vou ler Êxodo 2, tá? Aqueles que acharam, diga assim: eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim, Êxodo capítulo 1, versículo de número 6 até o 10. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Senhor, muito obrigado por tudo, pelo seu cuidado, seu amor, suprimento. Pai, nada tem nos faltado, muito pelo contrário, nós temos tido em abundância, a fim de que outros sejam abençoados e nós podemos usufruir do que o Senhor tem nos dado, com alegria. Muito obrigado nessa noite por famílias que aqui estão, pois todos nós temos uma história de família atrás de nós. Todos nós temos lembranças conosco, trazemos retratos em nosso coração de momentos vividos em família. E nós somos o reflexo, às vezes, daquilo que era a nossa família, daquilo que é a nossa família. Portanto, nessa noite, que a tua palavra, o teu Espírito fale ao nosso coração, e que todo louvor, honra, glória sejam dadas a ti continuamente em nossa vida em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, a vida em família é fantástica, é uma coisa gostosa. A gente sabe o que é isso, que é viver em família. É viver picos, né? É viver vales e picos, picos e vales. Há momento que nós atravessamos vales sombrios, parece que está tudo conspirando contra a gente, mas há momento que a gente vive no pico, está dando tudo certo, parece que os céus foram abertos naquele momento, uma porta de emprego, resultados financeiros, conquistas grandes. Mas há momento que nós atravessamos vales terríveis, vales onde parece que ninguém nos vê, onde a gente está sozinho, onde parece que ninguém tem os olhos para nós e nós estamos no meio dos vales, atravessando sozinhos. Nos esquecemos que Deus está conosco também. Nós até achamos que Deus não nos ouve nesse momento. A vida em família é fantástica, porque nós vivemos esses altos e baixos, né? Nós vivemos de alegria, nós vivemos de conquista, nós vivemos de memoriais, né? Ou seja, de memórias. Nós temos lembranças, e a cada um de nós nessa noite pedimos para pararmos aqui nessa noite e contarmos uma história lá ligada à família que você viveu quando criança, né? Você terá uma história bacana para contar. Com certeza uma história bacana. Talvez tenha uma história triste para contar também, né? Cada um de nós tem histórias lindas para contar acerca de família, acerca do que nós vivemos. Mas também temos histórias tristes para contar, temos perdas que aconteceram conosco, né? Temos situações que nós trazemos gravado em nosso coração, e talvez seja difícil ao longo do tempo diluí-las. Talvez muitos de nós tenham alguns recalques pessoais, tenham algumas dificuldades para lidar com várias questões, por causa de algumas dificuldades familiares que nós vivemos.
Nós somos o reflexo claro da história de uma família. Fomos criados no seio de uma família, com os seus valores, com a sua rigidez, com seus princípios, e cada um de nós traz essas informações. Nós trazemos essas informações, mas nós estamos repassando essas informações também aos nossos filhos, pois eles estão ao nosso lado. Eles veem a forma com que nós vivemos, a forma com que nós nos portamos, a forma com que nós nos conduzimos, a forma com que nós lidamos com o dinheiro, a forma que nós lidamos com a nossa fé, a forma que nós lidamos com relacionamentos que estão ao nosso redor. Os nossos filhos são extremamente perceptivos. Eles são capazes de perceber ao longo do tempo, ainda que a gente não invista palavras para dizer para eles, mas eles são capazes de perceber como nós vivemos, e muitas vezes eles acabam vendo e percebendo a dualidade de vida que nós temos. Nós somos alguém religioso em determinados momentos, mas nós somos fariseu em outro momento, né? Alguns momentos nós temos uma vida, né, cristã, vamos para a igreja, mas em determinados momentos lá fora nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, né? Deixamos de pagar os outros, enrolamos, falamos mentira, e os nossos filhos estão lá só crescendo do nosso lado, só com os olhos assim bem atentos a tudo que fazemos. São informações que são gravadas, são informações que ao longo do tempo ficam escritas na memória deles. Eles não vão se esquecer daquilo que você falou, mas não vão se esquecer daquilo que você fez. O que você fez tem um grito tão forte no coração deles, que eles não vão esquecer. Então é preciso que a gente, na verdade, se policie o tempo todo. Nós temos sonhos e temos que aprender a dividir os sonhos com a nossa casa, com a nossa família, aprender a dividir os sonhos com os nossos familiares, começar a sonhar junto, nós orarmos para que aqueles sonhos se tornem realidade, mas trabalharmos também para que alguns sonhos se tornem realidade. Não achar que apenas o céu vai se abrir, que o milagre vai acontecer. Creio que os céus podem ser fendidos e o milagre pode acontecer, mas creio que Deus te deu força, te deu inteligência, te deu sabedoria, te deu capacidade para você trabalhar e fazer jus àquilo que você é. Mas os nossos filhos aprendem com nós, não tem como dizer que não. De vez em quando olho para os meus filhos, eu vejo um pouco de mim neles. Eu vejo a fala, vejo a atitude, vejo como lidam com determinadas coisas, porque eu fiquei impregnado na vida deles. Muito mais do que talvez lições que eu tentei ensinar para eles, os meus atos ficaram impregnados na vida deles. Então nós influenciamos pessoas o tempo todo. Mas assim como vivemos de alegria, nós vivemos de tristezas também. As perdas trazem para nós dores, às vezes terríveis. As perdas trazem para nós um sentimento muito complexo de luto, que a gente tem que aprender a lidar com ele. E lidar com o luto interno é uma coisa muito difícil. Como é difícil lidar com o luto, principalmente do luto quando alguém se está vivo. Quando alguém se está morto, lidar com o luto talvez seja um pouco mais fácil, porque se extinguiu a possibilidade de vida. Mas lidar com o luto vivo é alguma coisa difícil, e às vezes lidamos com o luto estando vivo, porque perdemos a nossa casa, vamos perdendo os nossos filhos, vamos perdendo a esposa, vamos perdendo o esposo, vamos perdendo a fé, vamos perdendo a esperança, vamos perdendo os sonhos. Começamos a fazer cobranças excessivas, a massacrar o outro com cobranças excessivas o tempo todo, e nos falta a percepção de que nós estamos matando a nossa casa, de que nós não cuidamos da nossa casa. O texto ora lido, pastor, você deu uma vagada. Eu quero fazer você pensar em algumas coisas. Durante alguns anos, Deus permitiu uma nação ser formada no Egito. Essa nação foi formada no Egito debaixo de todo cuidado. O Egito era uma potência. Uma nação é formada lá. José é ascendido ao trono, segundo homem do Egito. A história do Egito muda quando José chega lá. E José foi um filho amado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, odiado, na verdade, por seus irmãos,
viveu altos e baixos, picos altos e baixos na sua fé o tempo todo, na sua vida, sua fé não, na sua vida. Odiado pelos seus irmãos que era amado, vai parar num poço, do poço ele vai parar numa caravana de ismaelita, na caravana de ismaelita ele vai parar na casa de Potifar, na casa de Potifar ele vai parar na cadeia, da cadeia ele vai parar lá no palácio. Deus tira um moço do buraco e coloca um moço no palácio. Deus é aquele que nos tira do monturo e nos faz assentar entre os príncipes dessa terra. Deus é aquele que cuida de nós. Mas José sempre conservou o temor no coração dele. José sempre conservou princípios no coração dele. E acredito que seu pai não deixou de fazer menção do seu Deus. E nós lemos na Bíblia o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus de gerações diferentes, assim como o seu Deus. Os seus filhos ouvirão falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eles precisam ouvir falar sobre o seu Deus. O seu Deus que faz história, o seu Deus que muda a história, o seu Deus que lhe dá graça, o seu Deus que abençoa, o seu Deus que cuida, o seu Deus que traz para perto, mas um Deus também que exerce graça e justiça na sua vida. Os nossos filhos precisam ouvir falar acerca do nosso Deus. Eles precisam ouvir sobre a história do Deus que criou todas as coisas, que fez tudo, inclusive a mim, para o louvor da glória dele. Eles precisam ouvir sobre isso, mas precisam amar esse Deus que nós servimos. José vive picos altos e baixos, vales e picos. O José ascendido ao trono do Egito, a governança estava na mão dele. E durante anos o Egito foi enriquecido com a presença de José. Quero dizer mais, o Egito foi enriquecido com a presença de Deus sobre a vida de José. Quantas famílias foram abençoadas no Egito por meio da vida de José? Quantas famílias você tem abençoado por meio da sua vida? Quantas famílias têm sido impactadas por meio da sua vida? Você foi chamado para marcar geração, você foi chamado para fazer história. Você foi chamado não apenas como um projeto de salvação único, mas você foi chamado por Deus para marcar a história de muitas pessoas, mas sobretudo a história da sua casa. E você precisa entender isso. O Deus que nós servimos é um Deus que tira da cisterna e coloca em palácios. Quem você era ontem? O que você tinha ontem? E o que Deus tem lhe dado hoje? De onde você veio? Talvez de uma cisterna rota, de uma cisterna sem vida, sem água, sem nada. E Deus te tirou lá daquela cisterna rota, lá do fim do mundo. Deus te trouxe para cá e mudou sua história completamente e tem te feito assentar entre os príncipes dessa terra. A história de muitos de nós poderiam ser contada como um memorial assim. Mas José fez grandes coisas no Egito e de repente José morre. Diz o texto, morre alguns daquela geração, um novo faraó ascende ao trono do Egito. Esse novo faraó que ascende ao trono do Egito, esse novo rei do Egito, se esquece de José e de todo benefício até então feito ao Egito por meio da vida de José e de Deus. Não pense que as pessoas sempre se lembrarão de você. Por vezes Deus permitirá que você seja esquecido. Entenda isso. Para você amadurecer, por vezes Deus permitirá que você seja amadurecido. Não é para você ficar no meio da sua dor chorando, não. Mas é para que Deus se manifeste com graça sobre a sua vida de forma diferente. Deus permitirá momentos de prova na sua vida, como permitiu a todo aquele povo e a todas aquelas famílias, um momento em que eles fossem esquecidos e deixados de lado. Deus permitiu isso para que houvesse amadurecimento. Até então eles conheciam tudo sobre o Egito, os deuses do Egito, a cultura egípcia, as artes do Egito, conheciam tudo, mas não conheciam o seu Deus, porque a tradição oral sempre manteve viva.
Mas eu diria que com o nosso Deus não é só a tradição oral. Você precisa experimentar o poder de Deus. É um poder transformador de Deus sobre a sua vida. Você só será mudado pelo poder de Deus. Não são as muitas letras que vão mudar você. Não é o conhecimento que vai mudar você. Mas é o Espírito de Deus que muda a nossa vida. Você crê nisso? Diga assim, aleluia, eu creio nisso. Eu creio nisso porque Deus tem mudado a minha vida, né? Diga para quem está do seu lado assim, eu creio nisso porque Deus tem mudado a minha vida, tem mudado a sua vida. Eu conheço, eu estou junto com você como família. Eu estou do seu lado, eu tenho visto Deus fazer coisas fantásticas na sua vida. Eu tenho visto Deus fazer maravilhas na sua família. Eu tenho visto o que Deus tem feito e somente Deus poderia fazer essas coisas até aqui. Ninguém mais poderia fazer coisa alguma diferente na sua história se não fosse a presença de Deus. Nós seríamos um traste longe da presença de Deus. Mas Deus permite que aquele povo seja esquecido. E aí começa uma história de luta e de conflito terrível. E a ordem de Faraó naquele momento era matar todos os meninos, deixar só as meninas. Trazer esterilidade sobre o povo. Não é muito diferente do que temos visto em nosso tempo. Nós temos visto a esterilidade campear famílias ao longo do tempo. Nós estamos vendo a esterilidade campear famílias através da mídia, que é uma bênção para nós, né? Uma internet na mão, um computadorzinho na mão desse tamanhozinho assim, você vai do outro lado do mundo e volta. É uma bênção, mas quantas pessoas também ao longo do tempo, desculpe-me, através desse pequeno aparelhinho também tem se perdido. Para muitos de nós até uma babá eletrônica. Soltamos as mãos dos filhos e não nos preocupamos. E eu quero dizer para você nessa noite assim, que você precisa proteger e guardar a sua casa. Você entende isso? Você precisa guardar a sua casa debaixo de oração. Você precisa guardar a sua casa debaixo de carinho. Você precisa guardar a sua casa debaixo de cuidado. Você precisa guardar os seus filhos debaixo de oração. Seus filhos precisam ser protegidos debaixo de oração. Não esqueça de ministrar sobre a vida deles. Existe um Deus desse século que tem cegado o entendimento dos homens, e Ele continuará fazendo isso, usando os artifícios que Ele tem para cegar o entendimento dos seus filhos, para cegar a sua casa, para que você não veja a glória de Deus. E Ele vai trabalhar para que isso aconteça. A primeira coisa que Ele vai fazer é cegar você em relação a valores, princípios eternos de Deus. E Ele vai trabalhar para cegar valores em você. Daqui a pouquinho você está achando que as coisas podem ser assim, 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 assim. Não, não. Ele primeiro vai começar a quebrar princípios dentro do seu coração. Ele vai começar a quebrar princípios dentro da sua mente, para que você não enxergue a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós começamos a abrir concessões, porque alguns desses princípios são quebrados em nós. Nós temos sonhado com um tempo de restauração, mas a restauração não virá de fora, ela virá de dentro para fora. O Espírito não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora. E você precisa se abrir para o tempo novo de Deus. Você precisa se abrir para experiências com Deus. Ah, pastor, mas você não conhece a minha casa, você não sabe como é a minha... Queridos, eu posso não conhecer a sua casa, mas eu tenho uma família. E família muda de endereço, de sobrenome, às vezes de tempo social diferente. Há momentos que a gente está desfrutando, né, o melhor que existe, mas há momentos que a gente está, né, com a corda até no pescoço, com um canudinho tentando respirar, porque a gente está enforcado. Nós conhecemos essas coisas. Nós somos uma comunidade. O que é uma comunidade? Comunidade é um grupo de pessoas que partilham de alguma coisa em comum. Partilham de valores, de princípios, de história, de objetos, de determinada área geográfica, de algumas coisas que nos são comuns. Nós somos uma comunidade. Assim como a igreja é uma comunidade feita de famílias. De vez em quando a gente tem umas rusgas, por quê? Porque nós somos família. Como família, me diga aqui se já não teve umas rusgas na sua casa. Me diga aqui se já não teve momentos assim que você já pensou em mandar o seu marido catar coquinho. Me diga que você já não teve momento de mandar a sua mulher, né, pegar uma marretinha, né, e quebrar a brita no asfalto quente.
Que de vez em quando seus filhos, você não teve tempo com eles ali, dá vontade de se enforcar, porque você fala assim, faz isso, eles fazem totalmente oposto do que você fez. A vontade que você tem naquela hora de pegar com as duas mãos e levantar, né? Só para ver a língua dele para fora, assim, né? Como família nós temos problemas, como família não há família que esteja isenta de problemas, não há família que não esteja isenta de dificuldades. Todas as famílias vão viver problemas, todas. Agora, nós sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós sabemos que o Deus que nos chamou é um Deus que continuará com a mão sobre a nossa vida, nos conduzir como conduziu aquele povo. Ainda que um decreto foi baixado para que todos os meninos fossem mortos, e aquela era uma ordem taxativa, mas havia uma família que decidiu ouvir a voz de Deus, não a voz dos homens ou da lei, mas ouvir a voz de Deus. E eu quero te falar uma coisa importante nessa noite. Você precisa ouvir a voz de Deus. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Talvez você está ouvindo vozes humanas, talvez está ouvindo alguém. É bacana ouvir alguém na multidão de conselhos, a sabedoria, mas você precisa ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar-se em relação a tudo aquilo que você está fazendo. É preciso você aquietar o coração para ouvir a voz de Deus. Você não vai ouvir a voz de Deus no meio de um turbilhão de situação que você está envolvido nela. Você vai ouvir a voz de Deus em momentos únicos com Deus. Por isso a prova vem. Porque às vezes na hora que você está gozando das maiores alegrias, de felicidade, de um churrasco, de uma festa disso, você não está ouvindo a voz de Deus. Mas na hora que o bambu come nas costas, e que tem que passar mentiolate com brocha, né? Aí o negócio fica difícil. Aí, querendo ou não, você vai ouvir a voz de Deus, né? Sabe por quê? O bambu está comendo nas costas, e até as ferpas já ficaram nas costas já, né? Aí você tem que pedir alguém para tirar as ferpas das costas, né? Tira ajuda aí, filho, tirar as ferpas, né? Porque foi bambuzada. Nessa hora você ouve a voz de Deus, e Ele diz para você assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Ainda que você passar pelas águas e pelo fogo, a água não vai te afogar e o fogo não vai te queimar, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Eu sou o teu Deus. Essa é a garantia que você tem. E você precisa cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Se aquele decreto era um decreto de esterilidade, talvez muitos de nós estejamos debaixo de um decreto de esterilidade. Há muitos de nós aqui que não produzimos alguma coisa, seja na vida profissional, não produzimos alguma coisa, seja na vida espiritual. Alguns de nós estão vivendo um tempo de esterilidade que não passa. A pandemia está acabando, né? Já acabou, na verdade. E a gente está vivendo ainda de esterilidade. Não, desperta para um tempo de frutividade na sua vida. Você foi chamado para dar frutos de verdade, frutos que permaneçam. Havia um decreto de morte, era um decreto de esterilidade, mas o Deus que havia feito uma aliança lá atrás com Abraão, era o Deus que estava honrando a aliança agora, no meio dessa prova, no meio da prova que você está vivendo. O Deus que você serve vai honrar a aliança dele com você. A Bíblia diz que a aliança do Senhor é para isso que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua Bíblia em vocês. A aliança do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua vontade. Está lá em Salmo 25. A aliança do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará cumprir a sua vontade. Ainda que haja um decreto de esterilidade, querido, Deus vai continuar a cuidar de você. Quem cuida de você não é empresa. Quem manda o seu salário por mês não é empresa. Quem cuida de você é o Deus que fez os céus e a terra e que continua a abençoar você. E Ele vai continuar a abençoar você. Sabe por quê? Porque Ele tem um compromisso de abençoar você. Ele tem um compromisso de ser o Deus da sua casa, de ser o Deus da sua história. A esterilidade vem naquele momento como um decreto, mas uma família
da tribo de Levi, Arão e Joquebede, os pais de Moisés, de Miriam e de Arão. É Arão e Joquebede. Eles decidem que o menino que eles tiveram, eles não iam sacrificar. E eles decidem cuidar dessa criança. E eu acredito que debaixo de muita oração, né? Porque você imagina, um bebê lá, que você está cuidando dele, não tem como ele não chorar. E se ele chorasse, o vizinho ia lá entregar ele, né? Conselho tutelar daquela época ia chegar vazado lá, né? Para pegar o menino, né? Mas aquela família estava lá orando, estava cuidando da sua casa, estava protegendo em oração, fazendo um invólucro de oração. Quando você ora por sua casa, você está colocando a dependência da sua casa nas mãos de Deus. E eles cuidam de Moisés. E cuidam de Moisés de uma forma fantástica. Ninguém conseguiu ver o choro daquele menino nos 3 meses, né? Ninguém conseguiu ver o menino nos 3 meses. Esconderam o menino lá e com o tempo, Moisés se torna um grande homem para o Egito. O que eu quero dizer com isso? É que você precisa gastar mais tempo orando e estando junto com sua casa. Preste atenção nisso. Sendo simpático à sua casa, sendo amigo, sendo presente, sendo companheiro, sendo marido, sendo esposa, sendo pai de verdade. Às vezes somos simpáticos com algumas pessoas fora de casa, somos simpáticos com outras pessoas, sorrimos, brincamos, mas em casa, chegamos em casa com aquela tromba de elefante amarrada. O elefante não consegue nem levantar a tromba porque está amarrada, né? Chegamos em casa com aquela ferradura novinha, né? Aquela ferradura 38 no pé, novinha, não deu um coice a ninguém. Chegar em casa, está esperando logo a mulher para dar nela um coice para jogar lá na parede. Aí os meninos, a gente já chega em casa, né, já urrando, igual aqueles leão rei, que, né? Parece que não comeu nada a semana toda, e brigando com todo mundo, e guerreando com todo mundo. E a nossa casa vira o quê? Nossa casa vira uma bagunça. Porque nós não temos tempo, primeiro, nosso com Deus. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas que nós não temos tempo nosso com Deus. Nós não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para orar, mas nós temos tempo para criticar, nós temos tempo para falar mal dos outros, para enrolar, para gastar tempo na internet, para ver um filme na Netflix, na Prime, ou na Prime, né? Ou em qualquer outro streaming, qualquer que tem na televisão. Nós temos tempo para tudo isso, mas não temos tempo para ter uma vida sequer de oração. Que seja pouquinho, de leitura da palavra. Não precisa de intimidar-se, não. E nem de levantar a mão. Mas quantos aqui têm lido a Bíblia todo dia? Faz da sua vida uma vida devocional. Quantos aqui têm tempo de orar todo dia? 5 minutos, 10 minutos. Isso é imprescindível para a vida cristã. É imprescindível esse tempo de oração, esse tempo de leitura com a palavra, mas esse tempo de ser simpático em casa, de ser amável, de cuidar da sua casa, de olhar para a sua esposa, de fazer um carinho, de se lembrar dela, de mandar uma mensagem durante o dia. Pode ser até que ela não veja, porque ela não gosta de celular, mas de mandar uma mensagem para ele: ó, você está lindo, hein? Aquela camisa que você saiu de manhã, tá, ó, você ficou um gato, né? Mas de acarinhar os filhos também, de chamar os filhos, de repreender, de exortar os filhos, mas também de valorizar, chamar a atenção para aquilo que é importante. Eles precisam disso, desse estímulo interno. Isso é necessário. E às vezes nós estamos cuidando de tantas coisas, preocupados extremamente com a nossa vida social, pessoal, financeira, que nós não temos tempo para a nossa casa.
Nós não temos tempo de cuidar da nossa casa em oração. Nós não temos tempo de olhar para a esposa, de olhar para os nossos filhos, de olhar para o marido. Nós não temos mais esse tempo, porque as outras coisas estão consumindo o nosso tempo. Algumas coisas que deveriam ser refletidas por nós e repaginadas no nosso dia a dia, e algumas coisas podem ser repaginadas, reescritas de forma sábia por nós, nós às vezes não fazemos. Aqueles pais do texto de Joquebede e Nanã, eles tomam uma decisão que implicava em correr risco, e cuidar de uma família implica em correr risco, educar filhos implica em correr riscos. Sabe por quê? Você vai encontrar alguém que vai dizer, não, é melhor você fazer desse jeito. Não existe um manual para cuidar de filho, não existe um manual que vai te ensinar como cuidar do filho ou da filha. É você que vai imprimir os valores de Deus no coração dele ou dela. Não existe um manual que possa dizer assim, faz isso porque vai dar certinho. Não vai dar certo, não. O temperamento do seu filho é um, o temperamento do filho é outro. Eles são irmãos, criados dentro da mesma casa, mas eles são diferentes. Eles têm visão diferente, sonhos diferentes, valores diferentes. Eles têm temperamentos diferentes. Mas a gente não consegue ver isso, a gente às vezes não consegue perceber isso. Mas algumas decisões que você vai tomar talvez seja impopular, mas você precisa tomar debaixo de autoridade, porque você é sacerdote e é autoridade na sua casa. Você entende isso? Diga aleluia, eu entendo isso. Eu sou sacerdote na minha casa. Eu não vou contar aquela história de matar o galo na primeira noite, porque a maioria aqui já é casado, né? Porque senão ia falar que tinha que matar o galo na primeira noite. Por quê? Porque a autoridade foi posta sobre a sua vida. Deus concedeu autoridade para você na sua casa. E você às vezes não exerce a autoridade que lhe foi devida. Talvez agora, nesse momento, você vai ter que usar de autoritarismo. Então não use de autoritarismo agora. Entenda que a autoridade é conquistada ao longo do tempo, mas a amizade também, no relacionamento, no casamento. Carinho no casamento é conquistado. A amabilidade é conquistada ao longo do tempo. A gente se torna amável ou amargo demais, e há pessoas que são extremamente amargas onde elas estão, porque lhes falta isso. Lhes falta primeiro uma restauração interior. Ao longo do tempo elas deixaram que muita coisa azedasse a vida delas, e elas se tornaram azedas ao longo do tempo, e elas precisam do Espírito Santo para que a vida delas sejam mudadas de novo. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito do Senhor está sobre esse lugar, está sobre a sua casa, sobre a sua vida, para abençoar, para mudar, para restaurar, para sarar, para fazer de novo aquilo que precisa na sua casa. Sabe o que é necessário? Reconhecer que você tem sido uma pessoa azeda, amarga, difícil, impopular em determinados momentos, mas que você precisa da graça de Deus. Quero encerrar dizendo que um dos grandes problemas do nosso tempo, talvez em família, é que os pais têm buscado ganhar a popularidade no coração dos filhos, negociando o não negociável, mas perdendo a oportunidade de negociar o que é negociável. Às vezes o que é negociável ele não negocia, e o que é inegociável ele negocia para ganhar popularidade no coração dos filhos. E às vezes crise de pai e de mãe, porque um concede e o outro não. Então ele se torna mais bonzinho. Então ele precisa de alguma coisa, ele sabe aonde ele vai. E aí nós vamos perdendo a alegria. A nossa casa vai perdendo a alegria. Arão e Joquebede cuidam em oração da vida de Moisés. Coloca ele no Nilo. E uma das filhas de Faraó toma Moisés e cuida de Moisés. Não era ela que estava cuidando de Moisés, mas era o propósito de Deus sobre a família de Moisés que estava cuidando de Moisés. Quem cuida da sua casa é o Senhor. Você é pai, mãe, marido, esposa, filho. E você precisa aprender ou entender que você precisa construir memoriais
onde os seus filhos possam olhar para aqueles memoriais, se lembrar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas do seu Deus. Josué, em determinados momentos ele precisava atravessar, em determinado momento ele precisava atravessar o Jordão. Ele disse assim: mas como é que nós vamos atravessar o Jordão? Aquele monte de água, com uma arca, esse tanto de gente. E Deus deu uma palavra para ele assim, que os pés dos sacerdotes, a arca tocasse nas águas, elas se abririam. Mas que após passarem, ele construísse um altar. E que esse altar ficasse exposto, depois do rio, na região de Gilgal. Que aquele altar ficasse exposto para que as gerações que haveriam de vir deles olhassem para aquele altar e se lembrassem de quem fez aquele milagre. Não foram eles na força deles, mas foi o Deus que eles servem que abriu as águas naquele lugar. Não é na sua força, mas é na graça e na força do Senhor que as coisas acontecerão para você. Que elas acontecerão na sua casa. E eu quero encerrar dizendo que você precisa aprender a profetizar vida sobre a sua casa. Profetize vida sobre os seus filhos, profetize vida sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Está difícil? Ministra vida. Abre a boca e profetiza. Porque o Espírito de Deus tomará as suas palavras como um decreto e fará cumprir na sua casa. Em Levíticos 27 diz que assim como o sacerdote diz, assim será. Então Deus estava dizendo assim, que a autoridade que estava sobre o sacerdote seria honrada por ele. Deus honrará os decretos que saírem dos seus lábios. Deus honrará a palavra profética que sair dos seus lábios, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir, diz a palavra do Senhor. Então nessa hora eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a junto com a sua família, se está aí, a orar com a sua família nesse momento. Quero convidar você nesse momento a orar por sua casa, por sua família. Está complicado, está difícil para você. Mas aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. O Deus que nós conhecemos é um Deus que abriu os sepulcros de alguém que estava morto e que fez ele sair para fora. É o Deus que curou a cegueira de alguém e aquela pessoa jogou a capa para o lado e disse assim: eu estou deixando o que eu tenho para te seguir. Eu não estou deixando o que eu tenho para ganhar dinheiro, para fazer isso ou para fazer aquilo, não. Eu estou deixando a capa de lado agora, porque eu quero te seguir. Eu quero ir atrás do Senhor, eu quero ver para eu te seguir, para eu andar com o Senhor. E eu quero dizer que sobre a sua casa há uma bênção já estabelecida por Deus. Josué, em determinado momento, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa é uma bênção, a sua família é uma bênção, seus filhos são uma bênção, sua esposa é uma bênção, seu marido é uma bênção, seus pais é uma bênção, ou são uma bênção, você é uma bênção na mão de Deus. Ora, agora eu quero que você profetize sobre a sua casa, onde você está. Profetiza, abre os seus lábios e começa a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Começa a profetizar vida nessa noite, começa a profetizar restauração. Olha para aquilo que precisa de restauração e diga assim: Senhor, vem restaurar, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode mudar a minha história. O Senhor é o grande restaurador, o Senhor é o grande edificador. E nessa noite, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui para mudar a nossa sorte. Eu creio que eu estou aqui para ouvir essa palavra, porque eu quero ter a sorte mudada, eu quero ter a vida restaurada, eu quero que a minha casa seja restaurada, eu quero que um memorial seja levantado para que aqueles meus filhos que virão, Senhor, a geração que virá depois de mim, olhe para esse altar e entenda que quem fez isso foi o Senhor. Não foi obra do acaso, não foi obra da minha sabedoria, das minhas mãos, mas foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que mudou, foi o Senhor que restaurou, foi o Senhor que sarou, foi o Senhor que curou, foi o Senhor que trouxe plumo de novo, novamente, foi o Senhor que abriu as portas para nós, foi o Senhor que rasgou o céu para nós, foi o Senhor que nos fez passar a pés secos, foi o Senhor que fez todas essas coisas. Oh, profetiza sobre a sua casa, meu irmão.
Se você está sozinho, ministra sobre a sua casa, ministra sobre a sua família. Pode profetizar sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família. Profetiza nessa noite, a autoridade está sobre a sua vida, a autoridade está posta sobre você. Profetiza nessa noite. Profetiza vida, profetiza saúde, profetiza provisão, profetiza cuidado, profetiza relacionamento sadio de novo. Profetiza relacionamento que glorifica o nome do Senhor. Mas diz Deus, começa em mim um relacionamento novo, uma restauração nova, começa em mim. Não começa na vida do meu marido, não começa na vida do meu filho, começa ali em mim. Começa a restaurar meus valores, começa a restaurar princípios dentro de mim. Começa a restaurar princípios dentro de mim, valores dentro de mim, valores que eu abri a porta, que eu quebrei, que eu deixei passar. Foram negligências, foram erros, foram falhas. Isso foi gerando danos para minha casa, para minha família, foi gerando dano para mim. E hoje talvez nós estamos vivendo um caos, porque eu fui abrindo a brecha a algumas coisas para que elas atropelassem a minha casa e a minha família. Mas a minha casa é projeto do Senhor, a minha família é projeto do Senhor. Senhor, eu sou para o louvor da glória do seu nome. Senhor, a minha esposa é para o louvor da glória do seu nome, os meus filhos estão para o louvor da glória do seu nome. Pai, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia! O Senhor é que abre portas, fecha portas. As coisas acontecem não porque eu quero, mas porque o Senhor tem a palavra final sobre todas as coisas. A palavra final para a minha vida vem do Senhor. A palavra final para a minha casa vem do Senhor. Para a minha família vem do Senhor. Eu só não aceito decretos do inferno sobre a minha casa. Está repreendido todo decreto do inferno sobre a minha família. Mas sobre a minha família não vale encantamento. Sobre a minha família está a mão do Senhor. Sobre a minha casa está a mão do Senhor. Sobre a minha vida está a mão do Senhor. Sobre os meus filhos está a mão do Senhor. Sobre a minha geração está as mãos do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Senhor, eu quero reconstruir um memorial, um altar onde o Senhor seja adorado, e que os meus filhos vejam que não há outro Deus para mim senão o Senhor. Oh, aleluia! Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o Senhor! Bendito seja o teu nome, Pai. A minha casa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor. Que os céus escutem isto, que o inferno escute isso. A minha casa pertence ao Senhor. A minha geração pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Oh Deus, restaura a nossa sorte, Pai. Restaura a nossa sorte, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Se você crê nisso, aplauda o Senhor e dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus mais forte que você puder. Dá um glória a Deus mais forte. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Senhor, tenha liberdade de continuar tratando conosco. Nós somos teus filhos. Somos herança, possessão. E nós queremos lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família, pelos nossos irmãos. Nós queremos empreender nessa batalha e sairmos dela vitorioso, pois o Senhor é quem luta conosco. O Senhor é o nosso general.
A palavra é do Senhor para nós. E no Senhor faremos proezas. Hão de ouvir falar da grandeza do nosso Deus. Hão de ouvir falar sobre os milagres que só o Senhor pode fazer. Hão de ouvir falar que só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, eu profetizo nessa noite sobre esse lugar. Profetizo sobre cada família um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de libertação pessoal, relacional, mas também um tempo de provisão do Senhor. Um tempo onde se possam olhar para os celeiros e haja fartura, haja cuidado, onde se possa olhar e os nossos filhos estejam em harmonia, crescendo como devem crescer, onde nosso relacionamento com a esposa, com o esposo e com quem quer que seja ao redor de nós, sejam relacionamentos sadios. Pai, eu profetizo nessa noite tua palavra sobre a nossa vida. Ainda que se esqueçam de nós, todavia, o Senhor jamais se esquecerá de cada um de nós. Te louvamos nessa noite por tudo, Pai, por esse tempo juntos, pela tua palavra, por aquilo que o teu Espírito ministra ao nosso espírito nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito, seja hoje e sempre, todos podemos dizer: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma semana de vitória para você, onde teus pés pisar, abençoado será, onde tua mão tocar, abençoado será, bendito será ao entrares e ao saíres, porque o Senhor será contigo, por onde quer que andares. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Um forte abraço nosso aí.